Você já se sentiu perdido, como se, por mais que tentasse, nunca conseguisse alcançar a felicidade verdadeira? Muitas vezes, pensamos que somos os únicos a enfrentar essa luta interna, mas a verdade é que todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos como uma formiga carregando um peso que não conseguimos ver, mas que nos consome por dentro. Agora, imagine uma formiga como qualquer outra, mas com uma fé tão grande que chegou a falar com Deus. Parece estranho, não? Mas é exatamente isso que Zuli fez, e essa conversa transformou sua vida de uma maneira que pode mudar a sua também. O mais curioso é que, antes dessa conversa, Zuli vivia em um ciclo interminável de frustração e tristeza. Mas, ao clamar por ajuda, ela recebeu uma resposta divina que a fez questionar tudo o que sabia sobre superação e felicidade. Talvez você esteja passando por algo semelhante e não saiba por onde começar a transformação. O que Zuli aprendeu, e que você também pode aprender, é que a verdadeira mudança vem quando encontramos dentro de nós a fé e a gratidão para enxergar o mundo de uma forma diferente. O que acontece quando colocamos a nossa confiança no plano maior? Você está pronto para descobrir? Em sua jornada de fé, Zuli não só encontrou respostas, mas também inspirou todos ao seu redor. Sua transformação não foi apenas sobre ela, mas sobre a comunidade que ela tocou com sua mudança de mentalidade. O que você faria se tivesse o poder de mudar a sua própria vida e, ao fazer isso, impactar a vida dos outros ao seu redor? Essa história é mais do que apenas sobre uma formiga. É sobre como, quando acreditamos, as coisas podem mudar de formas inimagináveis. Está preparado para essa jornada de transformação? Zuli era uma formiga inquieta, sempre carregando folhas maiores do que ela mesma, mas sem nunca sentir o peso de verdade. O que a esmagava na realidade era algo invisível, um sentimento profundo de tristeza e insatisfação. Por mais que ela trabalhasse e orasse, parecia que sua vida estava presa em uma esteira que nunca a levava para frente. Você já se sentiu assim? Como se todo o esforço fosse em vão? Pois é, Zuli vivia nesse ciclo, questionando o motivo de tamanha frustração. O curioso é que, apesar da rotina agitada, a solidão era sua fiel companheira. Cada passo era preenchido por reflexões silenciosas e uma crescente sensação de vazio. Será que estou destinada a isso? Ela se perguntava. Parece contraditório, não é? Alguém tão dedicada, tão cheia de fé, mas ainda assim perdida. Isso nos mostra que mesmo a mais forte das criaturas pode precisar de uma pausa para pensar em quem realmente é. Mas veja bem, Zuli não era fraca. Sua força estava justamente em reconhecer que algo precisava mudar. Quando a tristeza se torna grande demais para ignorar, é aí que a transformação começa a se desenhar. Foi ali, nesse momento de reflexão, que ela começou a entender que sua insatisfação era uma ponte para algo maior. Quantas vezes, no meio do caos, não sentimos o mesmo? Essa pontinha de esperança é o que nos mantém em movimento. E assim, num desses dias de trabalho pesado, algo dentro dela disse: chega! Era como se uma voz silenciosa a chamasse para um destino diferente, algo além daquele ciclo interminável. Mal sabia Zuli que essa jornada a levaria a um encontro inesperado, um que mudaria para sempre sua maneira de enxergar o mundo. Certa tarde, enquanto carregava uma folha enorme, Zuli avistou um gafanhoto descansando em uma pedra. Ele parecia tão tranquilo que isso despertou sua curiosidade. Com um sorriso amistoso, ele se apresentou e a convidou para uma conversa. Você já pensou em enxergar o mundo de um jeito diferente? Perguntou ele, com a sabedoria de quem parece ter vivido 1000 vidas. Zuli, intrigada, não resistiu à proposta. Afinal, que mal havia em tentar algo novo? O gafanhoto, com seus saltos ágeis e jeito descontraído, prometeu levá-la ao topo de uma montanha.
Lá de cima você verá que a vida não precisa ser só esse peso que você carrega todos os dias, disse ele. Zuli hesitou por um momento, mas a promessa de liberdade acendeu uma fagulha de esperança em seu coração. A jornada seria difícil, mas a ideia de superar seus próprios limites parecia irresistível. No caminho, ela enfrentou pedras, ventos e cansaço, mas o gafanhoto seguia confiante, incentivando-a a cada passo. Ele falava sobre superação, motivação e resiliência, como se as palavras tivessem o poder de aliviar o peso em suas costas. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma nova perspectiva, disse ele, olhando para o horizonte. Zuli começava a se sentir inspirada, como se aquela escalada fosse uma metáfora para sua própria vida. Porém, ao chegar ao topo, Zuli notou algo estranho. O gafanhoto não estava mais lá. A alegria inicial foi rapidamente substituída por uma profunda sensação de abandono. Ela olhou ao redor, mas tudo o que viu foi o vazio do horizonte. A tristeza tomou conta, mas ao mesmo tempo ela se perguntou por que aquela solidão parecia carregar um significado que ainda não conseguia entender. No topo da montanha, Zuli sentiu o peso de uma tristeza que parecia maior do que qualquer folha que já tivesse carregado. Em meio à solidão, ela fez o que lhe parecia mais natural. Clamou a Deus. Suas palavras eram carregadas de dor e desespero, como se toda a angústia acumulada estivesse finalmente explodindo. Por que, Deus? Por que parece que nada dá certo, mesmo quando tento tanto? Talvez você já tenha feito uma pergunta parecida em momentos difíceis. Enquanto ela chorava, o silêncio ao seu redor foi quebrado por uma brisa suave, que parecia murmurar uma resposta. Logo, uma luz brilhante se manifestou, e dela surgiu um anjo de presença serena e palavras firmes. Ele explicou que Zuli estava presa em um ciclo de reclamações que obscurecia as bênçãos que já tinha recebido. Você tem olhado tanto para o que não tem, que se esqueceu de agradecer pelo que tem, disse o anjo, com sabedoria que perfurava seu coração. Essas palavras fizeram Zuli refletir profundamente. Ela percebeu que, ao longo de sua jornada, havia deixado de lado a gratidão e a fé no propósito maior de sua vida. A cada dia, as reclamações haviam se acumulado como um peso invisível, mais sufocante do que qualquer trabalho físico. Era difícil aceitar, mas necessário. Ela precisava mudar sua maneira de pensar e de enxergar o mundo. Gratidão não era apenas um conceito distante, mas algo que poderia transformar sua realidade. Determinada, Zuli começou a falar em voz alta sobre todas as coisas pelas quais era grata, desde a força para carregar folhas até as pequenas amizades que enriqueciam seus dias. Cada palavra parecia iluminar seu interior, enchendo-a de uma felicidade que não sentia há tempos. E naquele momento, Zuli entendeu que a mudança começava dentro dela, mas sabia que ainda havia muito por vir. Quando Zuli desceu da montanha, algo havia mudado dentro dela. A tristeza que antes pesava em seu coração agora dava lugar a uma leveza surpreendente. Ela começou a olhar para as dificuldades da vida com novos olhos, reconhecendo-as como oportunidades de crescimento e não mais como punições. Sua gratidão irradiava. E não demorou para que os outros ao seu redor começassem a perceber essa mudança. Afinal, a felicidade verdadeira tem um jeito curioso de contagiar. Zuli passou a compartilhar com as outras formigas o que havia aprendido, não apenas com palavras, mas também com atitudes. Quando uma delas se queixava do trabalho, Zuli sorria e mostrava como até as tarefas mais difíceis poderiam ser feitas com motivação e propósito. Ela tornou-se uma inspiração, alguém que, com sua própria experiência de superação, ajudava os outros a enxergar que a resiliência era a chave para enfrentar qualquer obstáculo. Pouco a pouco, a comunidade começou a mudar. As formigas, antes consumidas pela rotina e pelas reclamações,
começaram a refletir sobre suas próprias vidas. Elas perceberam que, assim como Zuli, podiam escolher entre se lamentar ou encontrar algo para agradecer todos os dias. Essa transformação coletiva criou um ambiente de união e apoio mútuo, onde cada um se sentia fortalecido pelo exemplo da pequena formiga que ousou mudar. E assim, Zuli tornou-se uma líder, não por imposição, mas por influência. Sua jornada mostrou que não há força maior do que a de um coração cheio de fé e gratidão. Mas mesmo em meio a tanto impacto positivo, ela sabia que sua história não terminava ali. Sua transformação era apenas o começo de algo maior, algo que ainda estava por se revelar. Você já parou para pensar na força que está dentro de você? Muitas vezes, o que nos impede de alcançar a transformação que tanto desejamos é a falta de coragem para dar o primeiro passo. Zuli nos mostrou que, quando temos fé, resiliência e gratidão, não há desafio que não possamos superar. Agora é com você. Como pode aplicar essa mudança em sua própria vida? O que você pode começar a fazer hoje para dar esse primeiro passo em direção à sua transformação? Não espere mais para viver a vida que você merece. Aproveite essa inspiração e comece a cultivar sua autoestima, a acreditar nas suas possibilidades e a colocar a fé em ação. Se você se sente tocado por essa história e quer aprender mais sobre como transformar sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe para amanhã o que você pode começar hoje. Sua jornada de superação começa agora. Vamos juntos?